Essa é a aula número 5. E nessa aula nós vamos aprender sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Esse livro ele fala sobre a exposição das leis por Moisés para a vida em Canaã. Então, o povo de Deus ele está agora prestes a possuir a terra prometida. Eles estão muito próximos, à terra prometida. E está acontecendo agora a exposição da lei, pelo próprio Moisés, para aplicação na terra de Canaã. Ou seja, para que o povo possa entrar na terra de Canaã, existe um pré-requisito para essa entrada. Existe um pré-requisito para tomar posse da terra prometida, que é a aplicação da lei de Deus, da lei de Moisés. Existe uma conexão entre o livro de Deuteronômio e o livro de Números. Então, nós vimos nas aulas anteriores que o livro de Êxodo, ele falou sobre a saída do povo da terra do Egito. Depois, o livro de Levítico trouxe as informações sobre os rituais de adoração, instruídos pelo próprio Deus. E depois, no livro de Números, nós temos o povo de Deus atravessando o deserto do Sinai. O povo peregrinou no deserto durante 38 anos e eles foram até uma região chamada Moabe, até um local chamado Planícies de Moabe. Então, no finalzinho do livro de Números, eles estão nas planícies de Moabe. Aquela primeira geração, que havia sido contada no livro de Números, ela já passou, ela já morreu. E agora essa nova geração, ainda sob a liderança de Moisés, ela está sendo... ela está aguardando ali o momento para a entrada na Terra Prometida, nas planícies de Moabe, e começa agora o livro de Deuteronômio. Aqui nós temos o resumo do livro de Deuteronômio. Este livro ele é o último livro do Pentateuco, e o nome é um nome de origem grega, Deuteronômio é um nome de origem grega, que significa segunda lei. Já que esse livro ele trata da repetição da lei, que foi registrada em Êxodo, em Levítico e também em Números. Esse registro da lei ele foi dado ao povo de Israel, lá nas planícies de Moabe, um pouco antes da entrada na terra prometida de Canaã, sob a liderança de Josué. Então, a entrada, propriamente dita, na terra prometida de Canaã, ela vai acontecer sob a liderança de Josué. Esta foi a última orientação de Moisés à nação. O livro de Deuteronômio foi a última orientação de Moisés para a nação antes da sua morte, ao final da peregrinação no deserto. Neste momento, restaram apenas 2 homens daquela geração que havia escapado do Egito. Portanto, a repetição da lei ela foi extremamente importante para a prosperidade dessa nova geração. Para que o povo de Israel prosperasse, eles precisaram novamente ser expostos à lei. O autor do livro é Moisés, e o período em que essa história aconteceu foi cerca de 1460 anos antes de Cristo. Nós temos também a Cristologia no livro de Deuteronômio, e justamente a Cristologia é uma referência a Jesus Cristo, dentro do livro de Deuteronômio. E o exemplo que nós colocamos é a profecia messiânica. Ou seja, no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, nós vemos claramente uma profecia sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo, ele como profeta. Moisés, ele começa a contar sobre o que aconteceu lá no Monte Horebe, o monte em que Deus ele manifestou a sua glória, o monte ele fumegava, ele pegava fogo, e Deus ele falava de modo que o povo todo podia ouvir a voz de Deus. E o povo ele temeu, o povo teve muito medo de ouvir a voz de Deus, e eles pediram que Moisés falasse com Deus. Eles pediram que quando Deus fosse falar,
que falasse com Moisés e depois Moisés transmitisse ao povo, porque eles tiveram medo de ouvir a voz de Deus e morrer. Sobre isso, Deus disse que o povo falou bem, eles falaram bem quando eles tiveram esse temor, quando eles tiveram esse medo. E a partir dali, Deus já começa a anunciar para Moisés, né? Eu levantarei um profeta semelhante a ti, e eu lhe porei as palavras na boca. A ele ouvirás. Então Deus começa a mostrar que a palavra dele, ela vai ser apresentada ao povo diretamente, né, através desse profeta, que é o próprio Senhor Jesus. Os tópicos que são abordados no livro de Deuteronômio são, primeiro, a fidelidade do Senhor, né? Então a ênfase aí é dada nos fracassos, nas vitórias de Israel, nas vitórias e derrotas de Israel, e as responsabilidades que Israel vai ter na terra de Canaã. Depois nós temos os fundamentos da lei sendo reafirmados, né? E a ênfase é dada nos perigos, no risco que existe na prática da idolatria, né? Que é algo que acontece em Canaã. Então, existem os perigos de Israel praticar a idolatria em Canaã, né? E também existe uma ênfase nessa parte nos deveres de amor ao próximo, né? E nos deveres de amor a Deus e no serviço ao Senhor. Depois, tem a parte falando sobre o funcionamento da lei, né, referente à vida em Canaã. Então, a ênfase aqui é dada nas leis religiosas e também nas leis civis e sociais, né? São leis especiais para a aplicação do povo. E o quarto tópico é o cumprimento da lei, que é exigido para que o povo de Israel possa viver em Canaã. Então, a obediência à lei é um requisito para que possa o povo de Israel viver em Canaã. E caso eles não apliquem essa obediência, né, o povo seria expulso também da terra de Canaã, seriam espalhados entre as nações, e para que eles possam retornar à terra de Canaã, né, existe uma necessidade de arrependimento. Então, o povo depende do arrependimento para retornar a Canaã depois de desobedecer inicialmente. O último tópico fala sobre as determinações finais de Moisés e a sua partida, ou seja, a sua morte. Aqui nós temos o esboço de Deuteronômio. Então, a primeira parte fala sobre a fidelidade do Senhor, os fracassos de Israel, né, que aconteceram lá em Cades Barneia, né, as vitórias de Israel na região da Transjordânia, né, ali próximo ao Rio Jordão, e as responsabilidades de Israel em Canaã. Então Moisés agora reúne o povo, né, reúne essa nova geração de israelitas e começa a contar para eles todas as histórias da geração anterior, né, tudo que o povo passou, né, as vitórias e também as derrotas, né? E ele fala sobre os fracassos de Israel lá em Cades Barneia por não obedecer, né, por desobedecer constantemente, né, a voz de Deus, né, o preço que eles pagaram por isso. Depois fala também sobre as vitórias deles na Transjordânia, né, além do Jordão, né, e ele começa a contar que por causa dessa vitória ali na Transjordânia foram estabelecidas as 2,5 tribos de Israel, né, na região ali da Transjordânia. E ele fala também sobre a responsabilidade de Israel na terra de Canaã em relação à obediência, né? Eles precisam obedecer como pré-requisito para que eles vivam, né? Para que eles tenham vida, para que eles continuem vivos. É necessário que na terra de Canaã eles obedeçam à voz de Deus. Então Moisés ele apresenta, né, fracassos e vitórias, né, derrotas e vitórias, e ele relaciona, né, o fracasso, né, com a rebelião, ou seja, a rebelião traz como resultado fracasso ou derrota, e a obediência traz como resultado vitória. Né? Quando ele fala sobre
esse fracasso lá em Cades Barnea, né, por não obedecer, ele vai estar citando agora para essa nova geração, justamente aquele chamado que ele fez dos 12 espias, né, ele chamou 12 espias para sondarem uma terra que era a terra dos amorreus, né, uma terra que ficava, uma cidade que ficava sobre um monte, e o povo ele se recusou, né, por causa dos 10 espias, né? Dentre aqueles 12 espias, 10 espias desanimaram o povo. E aí o povo não quis tomar posse, o povo não creu na ordem de Deus e decidiram não tomar posse daquela terra. Por causa disso veio uma sentença sobre eles, né, uma sentença de que eles não entrariam, aquela geração não entraria na terra de Canaã. E de repente o povo, né, depois de ter desobedecido, o povo resolveu subir, né, esse monte, resolveu subir e enfrentar os amorreus, né? Mas Deus havia dito agora que não estava com eles, né? Eles desobedeceram por não tomar posse e agora eles falaram, não, a gente vai tomar posse sim, né? Mas a desobediência já tinha acontecido, a rebelião já tinha acontecido, então Deus disse, não subam porque eu não estou com vocês, né? E o povo, numa sequência de desobediência, né, os guerreiros eles subiram, né, os guerreiros de Israel, eles subiram ao monte, né, que daria ali na cidade dos amorreus, e eles tentaram enfrentar os amorreus. E a Bíblia diz que durante essa subida mesmo, eles foram perseguidos e foram despedaçados por este povo, eles foram derrotados pelos amorreus. Depois nós temos os fundamentos da lei sendo reafirmados, né, a segunda parte. Aí é apresentado o Decálogo e o Shema de Israel, né? Novamente os perigos de idolatria, né, em Israel não pode acontecer, né? E depois os deveres de amor e os deveres de serviço ao Senhor. Então nessa parte A que fala sobre o Decálogo, né, o Decálogo nada mais é do que os 10 mandamentos, né? Então os 10 mandamentos, as tábuas da lei, né, que foram escritas pelo próprio Deus, né, e estão nas mãos de Moisés. Elas estão disponíveis para consulta, né? São os 10 mandamentos, também chamado de a lei, né? E além disso, Israel também tem o Shema Israel, né? O Shema, ele é a profissão de fé do povo de Israel, né, do povo judeu. E essa profissão de fé ela é aplicada até hoje, né, entre os judeus, né? O Shema Israel, que significa ouve Israel, né, são as duas primeiras palavras da profissão de fé que declara Deus como Deus único, né, único Deus. O que significa que a nação dos judeus, a nação de Israel, ela é monoteísta, ela tem um único Deus, né, diferente das nações vizinhas, que são politeístas, tem vários deuses, né? Então, o povo de Israel tem um único Deus, e a profissão de fé ela começa com essas duas palavras: ouve Israel, Shema Israel. A profissão de fé na íntegra, ela está escrito assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa profissão de fé, ela está registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e os versículos 4 e 5. Depois nós temos na parte 3 o funcionamento da lei referente à vida em Canaã. Então são leis religiosas, leis referentes à adoração, né, leis especiais. Também existem as leis civis, né, as leis em relação à responsabilidade da liderança, né, sendo estabelecida em Israel. Leis também sobre a responsabilidade no derramamento de sangue, né, a questão de não de seguir exatamente o que a palavra de Deus diz sobre o derramamento de sangue. E, por fim, as leis sociais especiais, que envolvem o respeito ao próximo, né, o respeito pela justiça e a discrição moral, e também o respeito pelo dízimo
do Senhor, Deus soberano. Uma das primeiras tarefas, se não a primeira tarefa a ser realizada pelo povo de Israel, né, ao chegar na terra de Canaã, era destruir os deuses. Então eles teriam que chegar, né, nessa nova terra, dominar aquele povo, e a primeira tarefa seria derrubar, né, destruir aqueles deuses, aquelas imagens e esculturas, né, que haviam sido estabelecidas pelo povo cananeu. Né? Então eles tinham que destruir os deuses, destruir as colunas sagradas, né, que eles estabeleciam ali, destruir os altares e principalmente não imitá-los, né, não imitar, né, o estilo de adoração nem o tipo de adoração desse povo. Né? Ali Deus estava estabelecendo também, né, que o local para adoração a Deus, o local para adoração ao Senhor, não seria qualquer local, né, mas deveria ser um local definido pelo próprio Deus. Existe também uma instrução em relação à lei sobre o surgimento de falsos profetas. Então, no meio de Israel, se surgisse um falso profeta que induzisse o povo a adorar outros deuses, ou que induzisse o povo à idolatria, né? Tanto o falso profeta quanto idólatras que surgissem dessas ocasiões, eles precisariam ser eliminados do meio do povo, eles seriam mortos, né? Ah, é trazido também agora uma responsabilidade dos líderes de Israel, né? Os líderes, eles já estavam sendo estabelecidos para poderem julgar o povo, né? Julgar as causas do povo, e eles já começam aí a ser referenciados como juízes no meio de Israel. Ah, tem também a ordem sobre a questão de não comer a carne com sangue, né? Mais uma vez sendo reafirmada aí, né? O sangue ele não deveria ser consumido, né? Então, antes de consumir um animal, antes de consumir a carne, o sangue deveria ser derramado sobre a terra como água. E é apresentado também as leis a respeito do amor ao próximo, né? A respeito da consideração e respeito ao próximo. Além dessas leis, é apresentado também as leis sobre o dízimo, né? Sobre os dízimos que deveriam ser apresentados diante do Senhor. Então, os dízimos eles seriam apresentados nos festivais, né? Nas festas judaicas, né? E eles deveriam também ser apresentados especificamente para os levitas, né? Eles deveriam ser entregues aos levitas e deveriam ser entregues também aos pobres, às pessoas pobres, né? Os dízimos entregues aos levitas, né? Essa prática era realizada todos os anos, né? Todo ano, aquela colheita, né, daquele ano, aquele recurso que Israel tinha acumulado naquele ano, deveria ser tirado o dízimo e entregue aos levitas, entregue também nos festivais. Né? Agora, a relação do dízimo de caridade, ou seja, o dízimo que era destinado, né, aos pobres, aos órfãos, né, aos estrangeiros, eles aconteciam, né, a cada 3 anos. Então, 10%, né, daquela posse, né, a cada 3 anos, era destinada aos pobres. Né? Isso num ciclo de 7 anos. Então, no ciclo de 7 anos, a cada 3 anos, 10% daquele ano era retirado e era ofertado, né, aos pobres, aos necessitados. E no sétimo ano não havia entrega de dízimo, né? Era o tempo em que a terra descansava, né, das plantações, portanto não havia também a entrega de dízimo. Né? O dízimo ele era entregue das posses de Israel, que era o gado deles, os grãos colhidos, né, frutas, legumes e também as carnes, né, eram ofertadas aí para esse fim. Uma vez que Israel apresentava os dízimos diante do Senhor, isso trazia como resultado a proteção da ira de Deus. Né? O povo, eles, por praticar esse ato de justiça, né, eles eram protegidos e guardados da ira de Deus, eram guardados de maldição. Né? Essa prática de trazer os dízimos, ela garantia que o serviço no templo ou o serviço no tabernáculo seria contínuo, né, porque eles sustentavam ali os levitas e os sacerdotes,
e também garantia as provisões para os órfãos, para as viúvas, né, as pessoas pobres e os estrangeiros. Isso era reconhecido diante de Deus como um ato de justiça, um equilíbrio de justiça que trazia bênçãos sobre Israel. Depois nós temos a parte 4, que fala sobre o cumprimento da lei que era exigido para permanecer em Canaã. Então, não bastava o povo entrar em Canaã e tomar posse, mas para permanecer ali, eles precisavam cumprir a lei. Então, a primeira parte fala sobre a permanência em Canaã, ela depende da obediência, e uma vez que o povo desobedecesse, né, a lei de Deus, eles seriam também expulsos da terra de Canaã, eles seriam também espalhados aí entre as nações, e para poder voltar à terra prometida, para poder retornar à terra prometida, haveria uma condição, a condição do arrependimento. O povo precisaria se arrepender do pecado que cometeram para retornar à terra prometida. Então nós vemos aí nessa parte do livro de Deuteronômio que Deus ele coloca aí uma escolha à frente de Israel, uma escolha, né, à frente do povo. E ele diz assim, ó, vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, né, a bênção e a maldição. Então o povo precisa escolher qual caminho seguir, né? E se eles escolherem pela maldição, pela idolatria, pelo pecado, né? Então eles seriam mantidos em cativeiro, seriam presos, né, por povos estranhos aí e seriam espalhados entre as nações. E só após um arrependimento sincero, né, por colocar outros deuses ou colocar qualquer outra coisa, né, acima de Deus, né, na vida deles, só após o arrependimento por esse pecado, eles teriam a chance de retornar à terra prometida. A última parte fala sobre as determinações finais de Moisés e a sua partida, né, e a sua morte. Então Moisés agora ele está com 120 anos e ele começa a declarar para o povo que ele não vai entrar na terra prometida, né? Ele vai ficar por ali, né, nesse caminho. Eles estão ali na planície de Moab, nas planícies de Moab, e ele anuncia que ele não vai entrar e que agora o próprio Deus está estabelecendo um novo líder para substituir Moisés, né, para ser o sucessor de Moisés. E esse homem, ele foi Josué. Né? Apenas 2 homens, né, daquela geração antiga, eles sobreviveram, né, eles chegaram até aqui, e um deles era Caleb e o outro Josué. E agora Josué está sendo estabelecido pelo próprio Deus como sucessor de Moisés e está sendo apresentado ao povo. As últimas palavras de Moisés foi uma orientação, né, em relação à lei. Então ele começou a dizer ao povo, a lei está disponível, né, está escrito, o livro da lei está pronto, né, então é necessário que vocês façam uma leitura periódica, né, uma meditação na palavra para que vocês não caiam no erro, para que vocês não pequem contra Deus. Né? E o livro da lei, ele era colocado ali no local sagrado, ao lado da arca da aliança, né, onde ficava o livro da lei, a lei de Deus. Depois, no final do livro de Deuteronômio, nós temos a apresentação do último cântico de Moisés. Então, esse cântico, né, que Moisés ele escreveu e apresentou ao povo, né, em forma de poesia, ele tanto adverte o povo, né, contra a desobediência, como ele também abençoa o povo. Né? Moisés ele abençoa o povo antes da sua morte. Né? E ali, das planícies de Moabe, né, ele sobe por ordem de Deus, ele sobe até o Monte Nebo. Ele vai até o Monte Nebo, onde ele está se preparando para morrer. Né? E ali do Monte Nebo, antes da sua morte, ele consegue visualizar toda a terra de Canaã, toda a terra prometida. Né? E agora, Josué é o novo líder, né, preparado por Deus, e é o novo líder que vai conduzir o povo
para a entrada, para tomar posse da terra prometida. A aplicação prática do livro de Deuteronômio, ela está no capítulo 4 e o versículo 4. Está escrito assim: Mas todos vós que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, estáis vivos até hoje. O nosso Deus, ele deseja que nós tenhamos uma vida abundante, que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso que ele fala repetidas vezes aos nossos corações. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nós deixamos de ser crianças, espiritualmente falando, nós ganhamos maturidade suficiente para poder entender a vontade de Deus e para que nós não cometamos os mesmos erros do passado, os mesmos pecados do passado. Que nós possamos vislumbrar, que nós possamos enxergar a nova vida que Deus tem prometida para nós. As referências bibliográficas dessa aula são o livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison, e também o resumo da Bíblia, retirado do site faithforhealing.com. Deus abençoe.